Às vezes me perguntam por que eu fico tão quieto. O que ninguém entende é que o meu silêncio não é vazio. Pelo contrário, ele é ensurdecedor. Dentro da minha cabeça, há sempre um barulho que não para, como se eu estivesse sentado no meio de uma avenida movimentada, com buzinas, vozes, passos e alarmes, todos acontecendo ao mesmo tempo. E mesmo assim, por fora, tudo parece calmo. Eu aprendi cedo a sorrir e balançar a cabeça como se estivesse prestando atenção, quando na verdade minha mente estava em outra sala, em outro lugar, em 1000 lugares ao mesmo tempo. É como tentar assistir a 20 filmes diferentes, todos passando em televisões ligadas ao máximo, e eu sem controle remoto para desligar nenhum. Esse é o barulho que ninguém ouve dentro de mim. O mais difícil não é conviver com esse ruído constante, mas explicar para os outros que ele existe. Como dizer que cada tarefa simples, como pegar um copo d'água ou escrever uma frase, pode virar uma maratona mental? É como se meu cérebro fosse um navegador de internet com 50 abas abertas, e nenhuma delas carrega por completo. Às vezes esse barulho me atrapalha tanto que eu esqueço de coisas óbvias. Uma chave esquecida, uma panela queimando, uma data importante. Outras vezes, o mesmo barulho me leva a criar ideias brilhantes em segundos, como se fosse um turbilhão de criatividade incontrolável. Vivo nessa contradição, entre a confusão e a genialidade, entre a frustração e a surpresa. Enquanto todo mundo acha que eu tô quieto, parado, distraído, eu tô lutando com um inimigo invisível. Um inimigo que não fala, mas grita, que não existe do lado de fora, mas nunca me deixa em paz por dentro. Esse é o som do meu TDAH, o barulho que ninguém ouve, mas que me acompanha todos os dias. Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido algo parecido com esse barulho, ou talvez esteja tentando entender alguém próximo que vive com isso. O fato é, ter TDAH é conviver com um mundo interno que nunca se cala. É acordar já com a mente acelerada, como se tivesse perdido uma corrida antes mesmo de colocar o pé no chão. Eu conto essas histórias porque sei o quanto dói se sentir sozinho nesse processo. Por fora, parece apenas distração ou preguiça, mas por dentro, é como segurar uma tempestade com as próprias mãos. Eu aprendi, depois de muitos erros e esquecimentos, que compartilhar minhas experiências pode aliviar um pouco esse peso. E quem sabe, de alguma forma, ajudar alguém que também está nessa jornada. Aqui no canal, você vai ouvir histórias reais e fictícias, mas todas com um ponto em comum: mostrar como é viver com uma mente inquieta. Eu falo em primeira pessoa porque quero que você sinta como se fosse eu, como se você estivesse dentro dessa confusão, desse barulho, dessa luta diária, para manter o foco e encontrar um pouco de paz. Antes de continuar, já vou te pedir uma coisa. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo e, principalmente, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Coloca o nome da sua cidade, seu estado e me conta se você já tem diagnóstico de TDAH ou se apenas se identifica com essas histórias. Isso me ajuda a entender quem está do outro lado dessa tela e cria uma rede de apoio que vai muito além do algoritmo. Porque aqui não é só sobre histórias, é sobre vozes que precisam ser ouvidas, é sobre transformar o barulho que ninguém vê em algo que finalmente encontra eco. Acordar, para mim, nunca é apenas abrir os olhos. É ser puxado de volta para dentro de uma mente que nunca desligou, enquanto outras pessoas parecem despertar de um sono calmo. Eu acordo com a sensação de que já perdi tempo, já atrasei, já devia estar correndo. O despertador toca. E mesmo quando eu aperto o botão de parar, ele continua tocando dentro da minha cabeça. Levanto e caminho até a cozinha, mas já no meio do trajeto, me lembro de algo que não terminei. Ontem. Uma mensagem não respondida, um trabalho inacabado, um objeto que deixei em algum lugar que não consigo lembrar. O copo de água que eu ia pegar fica esquecido na pia, porque minha mente já pulou para outro cenário. É como viver em um jogo de tabuleiro, em que nunca sigo a mesma linha. Estou sempre saltando casas, sem chegar a lugar nenhum. O barulho dentro da minha cabeça não é feito de sons comuns, é feito de pensamentos que se atropelam. Enquanto penso na roupa que vou vestir, já estou me imaginando atrasado na reunião. Enquanto tento escolher o que comer, já estou lembrando de contas que esqueci de pagar. É uma sobreposição constante de cenários, como se o mundo inteiro acontecesse ao mesmo tempo. Às vezes eu me pergunto como os outros conseguem simplesmente levantar, tomar café, se arrumar e sair. Para mim, cada uma dessas pequenas etapas é como uma maratona. Colocar a meia pode virar um momento em que me distraio olhando para o celular,
E de repente, se passaram 15 minutos. Escolher a roupa pode se transformar em uma indecisão infinita, porque nada parece certo. Já perdi a conta de quantas vezes saí de casa esquecendo coisas essenciais. Carteira, chave, documentos. O pior é quando lembro no meio do caminho, e aí o barulho aumenta, porque minha cabeça começa a gritar acusações. Você sempre esquece, você nunca aprende, você estraga tudo. Essas vozes internas não têm rosto, mas têm peso, um peso que me afunda em culpa. E quando finalmente consigo sair de casa, não é um alívio, é apenas uma nova etapa do barulho. As ruas, os carros, as pessoas, tudo parece mais intenso para mim. Cada detalhe chama minha atenção. Cada movimento é um gatilho para uma nova linha de pensamento. Enquanto caminho, penso em 3 assuntos diferentes, e nenhum deles se completa. No trabalho, a luta continua. Tentar focar em uma tarefa é como segurar água com as mãos. Quanto mais aperto, mais escorre. Tento me concentrar, mas um barulho interno, uma lembrança, uma ideia, uma preocupação, menos me arrasta. Quando volto, percebo que perdi minutos, às vezes horas. E não é que eu não queira fazer, eu quero, eu preciso, eu tento, mas o barulho é mais forte. É como se alguém tivesse colocado minha mente no modo shuffle, e eu não tivesse o botão de parar. Esse é o meu caos diário, invisível para quem olha de fora, mas tão real que chega a doer. O mais cruel é que no meio desse barulho existem momentos de silêncio, mas não é o silêncio de paz. É o silêncio de esvaziar, de olhar para a tela e não conseguir escrever uma única palavra. É a ausência depois da tempestade, o vazio que só aumenta a culpa. E assim, todos os dias, o ciclo se repete. Acordar, se perder, tentar, falhar, recomeçar. Uma rotina que para muitos é automática, mas para mim é um campo de batalha. E nesse campo, o barulho que ninguém ouve nunca descansa. Quando lembro da escola, não é do quadronigro, nem das provas que vem primeiro à minha mente. O que me marca é a sensação de estar preso em 2 salas ao mesmo tempo. A sala real, com colegas e professores, e a sala invisível dentro da minha cabeça, onde o barulho nunca cessava. Eu estava fisicamente ali, mas mentalmente em 1000 outros lugares. O professor explicava matemática, e eu tentava acompanhar. Só que, no meio de uma equação, meu pensamento fugia. Eu me perguntava se tinha trancado a bicicleta lá fora. Depois lembrava de um desenho que queria terminar em casa. Em seguida, pensava no recreio, na bola de futebol, no que fulano tinha falado de mim. Quando voltava para a lousa, já estava perdido, como se tivesse piscado e perdido meia aula. O mais doloroso era perceber nos olhos do professor aquela expressão de você não presta atenção. Eu prestava menos, ou pelo menos tentava, mas era como tentar segurar a areia nas mãos. Quanto mais me esforçava, mais escapava. E então vinha a vergonha. A vergonha de parecer burro, preguiçoso, desinteressado. A vergonha de saber que eu estava me esforçando, mas ninguém acreditava. O barulho dentro da minha cabeça na sala de aula era como um coral desajustado. Todo mundo gritava ao mesmo tempo, cada voz puxando para um lado. Um pedaço de mim queria ouvir a explicação. Outro já estava desenhando no canto do caderno. Outro estava ansioso pelo recreio. Eu não era um aluno. Eu era uma multidão brigando dentro de um corpo só. Na hora das provas, o barulho aumentava. Era como se cada pergunta virasse uma sirene. Eu lia a questão, mas as palavras não se fixavam. Lia de novo, e de novo, e de novo. Enquanto isso, o relógio na parede parecia correr 10 vezes mais rápido para mim do que para os outros. E quando a prova acabava, o vazio era imenso. Folhas em branco, respostas incompletas, e a certeza de que eu era incapaz. Eu comecei a criar estratégias para sobreviver. Sentava perto da janela, porque às vezes olhar para fora era menos doloroso do que encarar o quadro. Rabiscava o caderno inteiro, como se cada desenho fosse uma âncora para me segurar. Fingir que estava copiando a matéria era outra forma de não me sentir tão exposto. Essas pequenas fugas eram o meu jeito de lidar com um barulho, mas sempre vinha a comparação. Eu olhava para os colegas terminando as lições rápido, entregando provas completas, respondendo de cabeça erguida, e eu, com meus papéis rabiscados, me sentia um impostor. Não importava o quanto eu tentasse, parecia que eu estava sempre 2 passos atrás. A pior parte era ouvir os rótulos: preguiçoso, desatento, não leva nada a sério. Eu absorvia essas palavras como quem carrega pedras no bolso. Cada crítica afundava mais a minha autoestima, até eu acreditar que talvez fosse verdade, que talvez eu não tivesse jeito mesmo.
No fundo, tudo que eu queria era que alguém entendesse, que alguém percebesse que não era falta de vontade, era barulho demais, que dentro de mim havia um turbilhão, e que cada pequena vitória, menos responder uma questão, terminar uma redação, era uma batalha vencida. Mas quase ninguém via isso. E então, aprendi a me calar. E nesse silêncio forçado, o barulho só crescia. Crescia tanto que, às vezes, parecia que eu ia explodir. Eu saía da sala com a cabeça pesada. Mas ninguém percebia, porque por fora eu era só o aluno quieto no canto. Por dentro, eu era um campo de guerra. Quando entrei no mercado de trabalho, eu achava que as coisas iam mudar. Pensava que fora da escola, longe das provas e dos cadernos, talvez eu conseguisse me encaixar. Afinal, no emprego ninguém ficaria cronometrando minha atenção, certo? Mas eu estava enganado. O barulho que me acompanhava desde criança continuava ali, me perseguindo em cada tarefa. Meu primeiro emprego parecia simples: organizar documentos e atender ligações. Só que o que parecia simples para os outros era um labirinto para mim. Eu começava a separar uma pilha de papéis, mas no meio já lembrava de uma ligação que precisava retornar. Pegava o telefone, mas aí percebia que tinha esquecido de anotar o recado anterior. Voltava para os papéis e me perdia na ordem. No fim do dia tinha começado 5 coisas e não terminado nenhuma. O barulho na minha cabeça era como um supervisor cruel, que nunca me deixava descansar. Enquanto eu tentava focar em uma planilha, minha mente gritava: e se você esqueceu de mandar aquele e-mail? Será que trancou a porta de casa? E se seu chefe reparar que você está enrolando? Era um interrogatório sem fim, e eu, o réu, condenado a nunca provar inocência. As reuniões eram outro tormento. Enquanto o gerente falava, eu anotava 2 frases, e logo me distraía com o barulho da caneta de alguém, com o brilho da lâmpada piscando, com a lembrança de uma série que tinha visto no dia anterior. Quando eu voltava já tinham passado 5 minutos, e eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Então vinha aquele pavor: alguém vai me chamar? Alguém vai notar? Para sobreviver, eu aprendi a mascarar. Criava listas coloridas, post-its grudados por todo canto, alarmes no celular. De fora, parecia apenas organização, mas para mim era uma tentativa desesperada de não me perder em mim mesmo. Cada lembrete era como uma corda jogada em um mar revolto, tentando me segurar. Só que nem sempre funcionava. E quando falhava, a culpa era devastadora. Eu me perguntava por que era tão difícil para mim fazer o que parecia natural para os outros. Um relatório atrasado, um e-mail esquecido, uma reunião perdida, cada detalhe virava uma sentença de incompetência. O mais irônico era ouvir frases como "você só precisa se concentrar mais" ou "é só ter disciplina", como se eu já não passasse horas tentando forçar meu cérebro a se alinhar. Essas palavras, que vinham em tom de conselho, eram como facas afiadas, porque não era falta de esforço. Era justamente o excesso dele. Eu me desgastava tentando ser normal, e no meio desse esforço, havia lampejos de brilho, projetos criativos que eu conseguia desenvolver em pouco tempo, soluções rápidas para problemas que ninguém pensava. Às vezes, meu TDAH me dava a sensação de superpoder, como se a mente barulhenta fosse capaz de conexões únicas. Mas esses momentos eram raros, quase como estrelas cadentes que desapareciam antes de eu poder segurá-las. O trabalho invisível do TDAH não aparece no crachá nem na folha de ponto. Ninguém vê as batalhas travadas dentro da cabeça para cumprir tarefas simples. Ninguém entende a exaustão de terminar um dia e sentir que produzi metade do que deveria, mesmo tendo gasto o dobro de energia. Esse é o peso que carrego comigo, mesmo quando volto para casa. E quando chego em casa, em vez de descanso, encontro mais barulho. O sofá vira um campo de batalhas inacabadas. O celular uma enxurrada de notificações. E à noite, um lembrete de tudo que não consegui concluir. O trabalho nunca acaba, porque ele não está só no escritório. Ele está aqui dentro, onde o barulho nunca se cala. Conviver com o barulho do TDAH não afeta só meu trabalho ou meus estudos. Ele atravessa minhas relações como uma sombra que insiste em aparecer, mesmo nos dias ensolarados. Estar com as pessoas que amo, às vezes, é como segurar uma conversa enquanto dezenas de vozes internas me puxam para longe. Eu estou ali, mas em pedaços. Já perdi a conta de quantas vezes alguém me contou algo importante, e segundos depois, eu não lembrava mais da metade. Não era desinteresse. Era como se minhas próprias ideias invadissem a conversa e apagassem as palavras do outro. O olhar decepcionado de quem percebe isso é como uma punhalada. Parece que não me importo, quando na verdade
me importo até demais. Nos relacionamentos amorosos, a coisa fica ainda mais intensa. Lembro de estar em um jantar romântico. E enquanto ela falava sobre os planos do fim de semana, minha mente já estava criando listas de coisas que precisava comprar no mercado. Imaginando o trânsito de volta para casa e, de repente, pensando no cachorro da vizinha, que latia sem parar. Quando percebi, tinha perdido a linha da conversa. O silêncio que se seguiu foi pesado. A verdade é que o barulho dentro da minha cabeça não respeita ninguém. Ele aparece no meio de abraços, em ligações de amigos, em reuniões de família. Ele me rouba momentos que eu gostaria de guardar inteiros, mas que ficam cheios de buracos, como um filme mal editado. Isso cria uma sensação de culpa constante. Culpa por parecer assente, por esquecer datas importantes, por interromper sem perceber. Já ouvi muitas vezes: você nunca presta atenção em mim. Essas palavras ecoam como uma sentença injusta, porque se eu pudesse desligar o barulho, eu desligaria na hora. Mas também existem momentos em que o TDAH me aproxima das pessoas de um jeito inesperado. Quando consigo mergulhar em alguém, é como se toda a energia, que geralmente se dispersa, se concentrasse em um único ponto. Eu me torno intensamente presente, quase sufocante. Amo com a mesma intensidade com que me distraio. É 8 ou 80, e isso pode ser fascinante para alguns, mas assustador para outros. Amigos já me disseram que eu sou o mais criativo do grupo, o que sempre tem uma ideia diferente, uma saída inesperada. Esse é o lado bonito do barulho. Ele me faz enxergar conexões que outros não veem. Mas essa mesma mente que cria também esquece de responder mensagens por semanas, some em silêncios e reaparece sem explicação. As pessoas se cansam, algumas foram embora. Outras ficaram, talvez porque entenderam que eu não sou meu barulho, que por trás dele existe alguém tentando amar, ouvir, estar junto. Ainda assim, cada despedida que vivi parecia um lembrete de que o TDAH me cobra caro. Às vezes, a conta é a solidão, e é nesse ponto que percebo que minhas relações são feitas em fragmentos, pedaços de atenção, pedaços de presença, pedaços de memórias que não consigo segurar por inteiro. Tento colar tudo como quem monta um quebra-cabeça com peças faltando, mas, mesmo incompleto, esse mosaico de conexões ainda é o que me mantém em pé. No fim, aprendi que não adianta fingir que o barulho não existe. Preciso falar sobre ele, mesmo que não encontrem as palavras certas para me entender. Porque quando alguém aceita estar comigo apesar do barulho, não é apenas uma relação. É um abrigo. Viver com TDAH é como carregar uma mochila, cheia de pedras invisíveis. Cada tarefa simples que os outros cumprem sem esforço para mim pode pesar toneladas. Pagar uma conta no prazo, organizar uma gaveta, comparecer a um compromisso. Tudo isso exige uma energia descomunal. E quando não consigo, sinto como se tivesse decepcionado o mundo inteiro. Esse peso constante gera uma sensação de estar sempre em dívida. Dívida comigo, com os outros, com o tempo. É como correr atrás de um trem que nunca para, sempre um passo atrás, sempre cansado demais. Não é apenas esquecimento ou distração. É o sentimento esmagador de não ser suficiente. Mas no meio desse peso, existe também a luz. O mesmo barulho que me atrapalha é o que me faz enxergar o mundo de maneira diferente. É o que me permite ter ideias inesperadas, enxergar detalhes que passam despercebidos, criar conexões que parecem impossíveis. Muitas das minhas melhores criações nasceram justamente desse caos interno. Lembro de um projeto que todos acreditavam que iria falhar. Eu me perdi em 1000 rabiscos, anotações desorganizadas, ideias jogadas sem lógica. Mas no meio do barulho, algo surgiu. Consegui juntar peças desconexas e transformá-las em algo novo, algo que surpreendeu a todos. Naquele dia percebi que meu TDAH também podia ser uma força criativa. A questão é que essa força não vem sem custo. Para cada momento de brilho, existem horas de frustração, lágrimas escondidas e noites sem dormir. O barulho não desaparece, ele só muda de forma, às vezes é confusão, às vezes é criação. Mas está sempre lá, presente, constante. É por isso que viver com TDAH é um exercício diário de aceitação. Aceitar que vou esquecer coisas, que vou me perder em pensamentos, que vou falhar em tarefas simples, mas também aceitar que tenho algo único a oferecer, algo que nasce justamente desse barulho que ninguém ouve. Quando olho para trás, vejo uma linha cheia de buracos, interrupções e tentativas inacabadas, mas também vejo momentos de intensidade verdadeira, relações profundas,
explosões de criatividade. O barulho me tirou muito, mas também me deu uma lente única para enxergar a vida. Não é fácil explicar isso para quem não sente. Muitas vezes, me reduzem à preguiça, falta de foco, imaturidade, mas eu sei. Dentro de mim existe uma batalha real. E cada dia em que consigo me levantar e tentar de novo, já é uma vitória. No fundo, eu não quero que o barulho desapareça. Talvez, se ele sumisse, eu não fosse mais eu. O que eu quero é aprender a dançar com ele, a transformar essa confusão em movimento, em criação, em vida, porque no fim, o barulho que ninguém ouve é também a trilha sonora da minha existência. O barulho ainda está aqui, como sempre esteve. Não existe botão de pausa, não existe silêncio completo. Mas hoje, ao invés de lutar contra ele o tempo todo, aprendi a ouvir o que ele tem a dizer. No meio da confusão, às vezes encontro ideias, memórias e sentimentos que me lembram de quem eu sou. Viver com TDAH não é simples e nunca será. Há dias em que o peso é esmagador, em que parece impossível avançar, mas também há dias em que o barulho se transforma em criatividade, intensidade e amor profundo. Eu sou feito desse contraste, e é nele que encontro o meu jeito de existir. Talvez o mundo nunca ouça o barulho que ecoa dentro da minha cabeça, mas se eu conseguir, com minhas palavras, fazer alguém se sentir menos sozinho, já valeu a pena compartilhar. Porque no fim, não é só sobre o barulho, é sobre transformar o invisível em voz, o caos em história e a dor em conexão.